Então, eu tô fazendo a gravação assim, acho que foi a melhor forma que eu encontrei de fazer. Eu tô gravando na tela do meu computador, então por isso está dividido aqui em duas abas, porque eu tava com um pouco de dificuldade de saber para onde é que o vídeo ficava salvo, onde é que ele ia. Então, é isso, vamos começar a apresentação. Primeiramente, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja vendo aí. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o neoliberalismo e a qualificação do trabalho docente, né? Então, eu vou começar falando sobre os impactos que o neoliberalismo tem na educação. Então, as políticas neoliberais potencializaram as transformações da educação em mercadoria. Então, compreende-se que a educação como mercadoria, quando o setor privado investe capital na educação, podemos afirmar que a educação acaba se tornando uma mercadoria, visto que ela deixa de ter como propriedade a produção de conhecimento, voltada para atender às necessidades sociais do público e começa a colocar o lucro financeiro dos seus investidores em primeiro lugar. Então, a política neoliberal, com a estratégia do Estado mínimo, gera um processo de falência e sucateamento do ensino público. E daí eu coloquei essa charge aí, né, para meio que satirizar o Estado mínimo, né? Eu defendo o Estado mínimo. Aí o outro cara lá, né, com a mão no bolso assim, um mínimo de decência, um mínimo de dignidade, um mínimo de saúde, um mínimo de educação, de salários e de segurança. Porque muitas vezes essa concepção de Estado mínimo acaba com que é, coisas importantes na sociedade como a educação, a saúde, a segurança, elas acabam em decadência, já que o Estado não ativa, participa ativamente desses processos, né? Então, o que é o Estado mínimo, né? Claramente, você sabe, mas explicando, o Estado mínimo é o nome dado à ideia de que o papel do Estado dentro da sociedade deve ser o menor possível, deixando o mesmo cargo apenas as atividades consideradas essenciais e de primeira ordem. Esse conceito é uma noção encontrada dentro de uma variedade do chamado liberalismo, que também vai estar presente dentro desse neoliberalismo, né, que seria um novo liberalismo, uma nova corrente. Então, no neoliberalismo, identificamos três objetivos que são impostos à educação, que esses três objetivos estavam presentes lá no texto, né, que é a adequação da educação escolar no mercado de trabalho, é o primeiro ponto, né, o ponto A. O ponto B, assegurar o domínio ideológico de uma dada visão de mundo. E o ponto C, fazer da escola um amplo mercado para os produtores da indústria cultural e da informática. Então a gente vê esses pontos aí, né? E a gente identifica que lá no texto, por exemplo, ele põe o apelo dos colégios em ter um alto índice de aprovação em vestibulares, exemplificando que isso é justamente fruto de uma demanda da sociedade para uma inserção no mercado de trabalho. De tal modo, os colégios utilizam, por exemplo, de outdoor, professores jovens e dinâmicos, bons computadores, tudo da melhor forma possível, de modo a tentar conquistar o aluno. Assim, os colégios tentam passar uma realização social, bem dizer, para aquele aluno, né? De modo que o seu capital esteja sendo um bom investimento. Então, a gente vê como cada vez mais nesse processo neoliberalista, a educação ela acaba a ser vista como uma mercadoria. Então, alguns valores tendem a ser menos enfatizados e outros valores tendem a ser mais enfatizados. Então, a política neoliberal é dita no texto como um pano de fundo de um processo de falência e sucateamento do ensino público. Então, já tendo essa vista aqui, como o neoliberalismo impacta na educação, vamos ver um pouquinho sobre o trabalho docente diante das políticas neoliberais. Segundo o texto, o pontapé da desqualificação do trabalhador da educação está vinculada à passagem da escola tradicional à escola capitalista. Tal processo deflagrou, se não apenas por conta da divisão do trabalho ou a inserção da tecnologia, mas também por buscar valorizar áreas não produtivas.
Então a gente vai ter esse processo de desqualificação recorrente do capitalismo, que sempre vai visar o lucro, né? E isso vai impactar os professores, os alunos. Então, eu coloquei aqui dois pontos recorrentes, né, que eu acho que impactam principalmente os professores, que é a desmotivação do docente e a visão centrada no processo econômico ao invés do processo educacional, frutos do capitalismo, frutos do neoliberalismo. Então, a ideia de desqualificação, esta, por sua vez, é ligada à intensificação do trabalho. São inúmeras as ocorrências que levam a esse fenômeno, das quais podemos destacar profissionais mal remunerados, que precisam trabalhar em várias escolas, por exemplo, docentes que ministram mais de uma matéria. Então, esses são alguns exemplos que nos mostram como esse processo de desqualificação é pertinente. E não é só pertinente afirmarmos a vigência da sociabilidade capitalista, que se faz atual a lei do valor, mas também apontar que a desqualificação profissional é uma condição para a manutenção do capitalismo, que aumenta os seus lucros à medida que emprega a força de trabalho sem qualificação, refundando em salários baixos. Então, muitas vezes as escolas elas vão optar por pegar profissionais menos qualificados, porque aqueles profissionais vão ser menos dinheiro e vão estar propondo o mesmo lucro. Então, a gente compreende que nesse processo do neoliberalismo, as escolas elas acabam se distanciando da educação em si, de buscar aquele processo mais limpo, mais dinâmico, e acabam tentando buscar um pouco mais do custo-benefício do capital. E essa frase que está fazendo no texto, eu achei bem bacana e eu queria finalizar com ela, que é a seguinte. Quero destacar apenas o modo como a revista descreve essas escolas e explica o sucesso delas. Os dados apresentados em termos de porcentagem, sem que explique qual o parâmetro dos números e por que seriam importantes os bons colégios. São descritos como aqueles que exigem do aluno 2 a 3 horas diárias de trabalho em casa, como se fosse excepcional que o estudante fizesse seus deveres escolares. A qualidade da escola é avaliada pelo tamanho, isto é, pelos metros quadrados de área construída e recreativa, pela presença de computadores e videotecas. Nenhuma palavra é dita sobre o conteúdo dos cursos, formação de professores e sua remuneração. Contudo, dos livros da biblioteca, tipo de atividade realizada em laboratórios, etc. Numa palavra, a qualidade propriamente educacional não é mencionada. São mencionados os desempenhos numéricos em exames vestibulares, o preço dos cursos e a forma de seleção de candidatos e vagas nas escolas, sendo clara a discriminação de classe étnica. Então, nessa presente frase, né, a gente compreende como é esse processo de deturpação de ideais, né, onde cada vez mais números vão valer mais do que qualidade em si, entendeu? Então, é isso, professor. Espero que você tenha gostado. Essa foi a minha apresentação e espero nos vermos em aula para poder debatermos melhor sobre essa temática.